Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Questão Comentada. Vamos para mais uma questão de interpretação de texto da banca IBFC. De acordo com a leitura atenta do texto, leia as afirmativas abaixo. Interpretação de texto é bacana você, primeiramente, ir nas alternativas, né? E depois ir fazer a leitura do texto. A leitura do texto é obrigatória. Você tem que fazer a leitura do texto. Tá legal? Então vamos lá, vamos analisar aqui as alternativas. Número 1. Os exames de mamografia e os autoexames de mama, apesar de serem efetivos na identificação dos tumores cancerígenos, tendem a se tornar obsoletos com as novas técnicas propostas. Então a gente marca aqui, ó. A 2. Apesar um exame sanguíneo já pode detectar, esse já pode aqui, ó, é uma possibilidade. Possibilidade, ó. Com certeza, isso aqui é muito forte, ó. Esse com certeza aqui, ó, com certeza é certeza absoluta, né? Algo absoluto, certo, né? Então, ó, o tumor 5 anos antes do tempo em que seria detectado pelos exames atuais, tornando-os obsoletos. Vou fazer a leitura novamente. Agora, um exame sanguíneo já pode detectar com certeza o tumor 5 anos antes do tempo em que seria detectado pelos os exames atuais, tornando-os obsoletos. Vou marcar isso aqui também, tá legal? Ah, mas como é que você fica marcando as palavras assim do texto? A interpretação de texto é você ter que ter vivência. Essas palavrinhas fortes, né, essas palavras que são, né, vamos dizer, elas causam um certo efeito no texto, elas dão uma relevância. Aqui, por exemplo, essa aqui, ó, com certeza, né? Aqui, ó, já pode detectar, né? Obsoleto. Isso aqui são palavras que elas são relevantes na alternativa. Então é bacana você estar dando uma grifada. Conforme aqui, ó, exame de mamografia na 1, né? No caso. Mamografia e os atos exames de mama, apesar de serem, tá vendo? Apesar de, tá vendo? Ó, apesar de. Então é bacana estar marcando essas palavrinhas, que isso vai te ajudar na hora de você fazer a leitura do texto, tá legal? Ah, mas eu tenho que exatamente grifar as mesmas palavras que a sua? Não exatamente. Você pode ser que você detecte outras palavras aqui, né, que são de relevância no seu entender, mas o importante de tudo é que você chegue ao gabarito. Isso que é o mais importante, né? A interpretação, cada um vai ver de uma forma, mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma, né? O importante de tudo é que você vai encontrar o gabarito correto. Porque muitos falam, ah, interpretação de texto é muito subjetivo, cada um tem a sua. Mas e aí? Pode não ser. A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Você pode ter um ponto de vista do texto diferente de mim, mas a ideia para chegar ao gabarito é sempre a mesma. Então, a 3 aqui. O cuidado do autor do texto em definir antígenos deve-se ao fato de que é necessário explicar os termos médicos. Então, a gente, ó, ao fato de que é necessário explicar os termos médicos. Então, vou marcar aqui os termos médicos. Já que a publicação foi realizada para o público especializado em medicina, bom, aí aqui na 3, você já vê, se o texto foi voltado para um público especializado em medicina, então não há porquê do autor do texto definir a palavra antígenos. Então não há porquê, né? Porque o pessoal especializado em medicina vai entender esse termo. Então a 3 aqui, eu já vou até marcar 3. Eu já vou marcar 3 aqui. Ah, Rodrigo, mas eu faço isso? Pode fazer. Você pode fazer. Pode fazer isso. Se você vê uma coisa que extrapola demais, né, você pode já vir nas alternativas aqui, ó. Porque não tem sentido. Não tem sentido. Ó, o cuidado do autor do texto em definir antígenos deve-se ao fato de que é necessário explicar os termos médicos, já que a publicação foi realizada para o público especializado em medicina. Se o texto foi
para o pessoal de medicina, então não há por que ele se aprofundar muito em antígenos, né? Porque o pessoal já sabe, né? Seria até uma falta de, digamos, de respeito, né? Ele querer falar termos que o pessoal já conhece, né? Como se o pessoal não entendesse nada, isso é, especializado em medicina. Então, ó, 3 já vou marcar aqui, marcado, ó. Ó, interpretação de texto é vivência. Ó, marquei a 3. Então, ó, D e E estão fora. Já vou marcar aqui, ó, 3 e E fora. Porque tem alternativa 3, então onde tem o 3 já estou eliminando. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do texto aqui, porque a alternativa está entre A, B e C. Por isso que é importante fazer a leitura das alternativas primeiramente. O câncer de mama é o segundo mais comum no mundo. Então, já começou aqui falando do câncer de mama. E os dados sobre essa doença são contrastantes. Enquanto ela é uma das principais causas de morte de mulheres, também é o tipo de câncer com maior taxa de cura. Então a gente está vendo aqui uma relação de proporcionalidade aqui no primeiro parágrafo. O que separa um resultado do outro é, naturalmente, o diagnóstico precoce. Hoje, o autoexame das mamas e a mamografia são prevenções efetivas, que buscam pequenos nódulos, indicativos do início do problema. Agora, porém, então vou marcar essa conjunção aqui com ideia de oposição. Médicos querem tornar o diagnóstico mais simples. Então, médicos querem tornar o diagnóstico mais simples, prático e preciso. Então, isso aqui é relevante. Segundo um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade, então isso aqui já traz autoridade para o texto. Ó. Se você lê um texto, falou de algum nome de relevância, marque. Ó, na Inglaterra, né? Então vamos ver aqui. Na Inglaterra, um exame de sangue poderia detectar um câncer de mama 5 anos antes de aparecerem os sinais detectados pelos exames atuais. Então isso quer dizer que o pessoal da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, né? Eles realizaram um estudo, a qual esse estudo pode detectar um câncer de mama. Um sangue de mama, um exame de sangue poderia detectar um câncer de mama 5 anos antes de aparecerem os sinais detectados pelo exame atuais. Então, esse poderia aqui, ó, possibilidade. Isso aqui é possibilidade. E a gente acabou de ler lá da questão do com certeza, né? Que tá aqui, ó, com certeza aqui, tá vendo? Câncer de mama 5 anos antes. Então tá aqui. Alternativa 2 cita sobre isso. De aparecerem os sinais detectados pelos exames atuais. A lógica do estudo foi não focar nas concentrações de células cancerígenas, que são justamente o que causam um nódulo, mas sim, de novo aqui, ó, uma conjunção com ideia de oposição, nos antígenos produzidos por elas. Antígenos, aí o autor fala outra coisa aqui, ó, a palavra antígeno está sendo aqui repetida, né? Se uma palavra está sendo repetida no texto, marque, porque está sendo repetida, porque certamente é importante. Antígeno, vale lembrar, é toda substância que desencadeia uma resposta imune do organismo, ativando o nosso sistema de defesa. Então, aqui é a 3, ó. Aqui é a alternativa 3, né? Alternativa 3 que eu havia falado. A publicação foi realizada, tô lendo aqui logo, tá? Tô resumindo. A publicação foi realizada para um público especializado em medicina? Não foi. Foi para um público em geral, principalmente os leigos, né? Principalmente os leigos. Então aqui é 3, ó. Então a 3, né? Tá errada, a 3. A hipótese dos pesquisadores era a de que as células cancerígenas, o texto fala sobre o câncer, então vamos marcar aqui, cancerígenas. Desde quando são muito poucas, já produzem proteínas que agem como antígenos. De novo aqui a palavra.
Detectar no sangue os anticorpos desencadeados por esses antígenos seria uma forma mais prática de detectar o câncer de mama em estágio inicial. Para testar essa hipótese, a equipe coletou amostra de sangue de 90 pacientes recém-diagnosticados com câncer de mama e 90 amostras de pacientes sem o problema, para seguir como o grupo de controle. Então, terminamos o texto. Então, ó, a fonte, é importante você ver aqui a fonte, ó, tá aqui SuperAbril, né, que é a fonte de onde esse texto foi extraído. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui as alternativas. A 3 tá fora. Vamos ver aqui a 2, né? Porque se a 2 estiver errada, a 1 vai ter que estar certa. Então vamos lá. Agora, um exame sanguíneo já pode detectar com certeza o tumor 5 anos antes do tempo em que seria detectado pelos exames atuais, tornando-os obsoletos. Esse com certeza aqui está errado, porque, conforme diz aqui, ó, hoje os exames de mama e a mamografia são prevenções efetivas que buscam pequenos nódulos indicativos do início do problema. Agora, porém, os médicos querem tornar o diagnóstico mais simples, prático e preciso. Segundo o estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, um exame de sangue poderia detectar, tá vendo aqui, ó, poderia detectar um câncer de mama antes de aparecerem os sinais detectados pelos exames atuais. Então, é uma possibilidade, não certeza. Certo? Porque, ó, um exame sanguíneo já pode detectar possibilidade. Com certeza, esse com certeza aqui que está tornando a alternativa errada, né? O tumor 5 anos antes, né? E tá aí rolando. Então tá errado. Tá errado a número 2. Então vou eliminar 2, ó. Errado e errado. Então a alternativa correta aqui, ó, letra A. Os exames de mamografia e os exames de mama, apesar de serem efetivos na identificação dos tumores cancerígenos, note que a palavra cancerígeno está o tempo todo aqui, né? O tempo todo não, está tendo repetições aqui no texto, né? E, então, se você nas alternativas ver essa palavra, então tem que ficar atento. Tende -se a tornar obsoleto com as novas técnicas propostas. Sim, aqui está correto. Então, é isso que eu tenho para passar. Espero ter te ajudado com essa interpretação de texto. Até o próximo vídeo. Tchau.